eu quero compartilhar com você algumas experiências, conversas que tive com almas que já partiram e como isso acontece. Te dou as boas-vindas ao meu canal Hora de Despertar. Eu sou Solange Varim, terapeuta, parapsicóloga clínica e facilitadora. Sim, nasci com um dom oculto, o que transcende o tempo e o espaço. E não preciso abrir portais e nem fazer invocações etéreas para ouvir as almas que partiram, porque levo as ensinanças gravadas na medula da minha alma. Só preciso do meu silêncio. Eu não canalizo fantasmas na escuridão, porém canalizo sim legados por meio da palavra não dita e do gesto que permanece suspenso na lembrança. Com a prática me transformei em um arquivo, numa caixa ambulante, junto daqueles que me guiam e amparam desde o começo. Por isso não tenho medo ao eco da voz que já não está entre nós, mas é através dessa voz que atuo, porque sei que esse eco não é imaginação, é poder ancestral da egrégora que me assessora, que me orienta da forma mais sutil, mais íntima, mais poderosa, mais generosa. Eles estão aí permitindo que os mortos se comuniquem comigo. Sei que jamais estou sozinha. Sinto a presença, assim como sinto a angústia deles, que alivia quando paro para dar-lhes atenção, para ouvi-los, para escutá-los. Eu os honro em cada detalhe com todo o cuidado e respeito. Por isso gosto de escrever as mensagens tal qual eles me passam, sem interferir, sem julgar, sem criticar. Na minha conexão com o além, eu não procuro cenas místicas nem validação espiritual externa. Eu sei que acontece naturalmente, em qualquer momento, em qualquer lugar. Sei que a transcendência está no simples, no justo e no exato. Sei que a melhor forma de falar com os que partiram é me colocando no lugar deles, porque tanto eu, você e todos nós já estivemos do outro lado, procurando atenção, alguém que nos ouça. E lembrar disso me empodera para não ter medo na hora de dar-lhes atenção, sem rigidez, totalmente consciente. Ofereço toda a minha paciência e amor incondicional. E agora eu quero compartilhar, te contar algumas das minhas experiências, só algumas, aquelas que me deixaram algo muito gravado na alma. Eu lembro nitidamente, eram nos anos 90, quando numa manhã, fazendo os afazeres de casa, senti a presença de meu falecido tio, o irmão da minha mãe. Fazia um ano aproximadamente que ele tinha falecido. E eu lembro que eu estava fazendo as tarefas de casa, cuidando das crianças, do almoço, enfim. E num momento dado eu me senti muito ansiosa, muito angustiada. E num momento dado eu senti a presença nítida de meu tio. E ele só queria que eu ligasse para minha mãe, para que eu pudesse falar para ela o que ele estava precisando que ela escutasse. Então, eu fiz. Liguei para minha mãe.
falei um pouquinho com ela e em algum momento eu tinha que falar que estava sentindo em casa a presença do meu tio. Então eu expliquei para ela e ela em seguida, porque ela já sabe destes meus dons, sempre soube. Então ela me ouviu e ele só queria pedir perdão. Ele estava muito, muito, muito angustiado, sentindo muita dor. E ele só queria pedir perdão à minha mãe. Eu falei para ela, o único que o tio quer é que você perdoe ele. E ela me disse, sim, eu perdoo. Daí eu falei para ela, eu não quero saber, nem estou perguntando o porquê ele está te pedindo perdão, ele também não me está dizendo, mas ele só me diz que você sabe o porquê você precisa perdoar ele e ele precisa de teu perdão. E ela me respondeu, sim, eu sei porque ele está querendo meu perdão. Aí, logo que ela foi conversando comigo, de que sim, de que era para ele ficar tranquilo, que ela estaria, que ele já estava perdoado. Então, minha mãe me perguntou, e o que eu posso fazer por ele, para ele receber da minha parte, de alguma forma, meu perdão? E na hora eu canalizei de meus guias espirituais, da egrégora que me assessora, que era para ela pedir simplesmente uma missa em seu nome, e que não era só pedir a missa, ir conversar com o padre e deixar o nome do meu tio na lista. Não, era para ela pedir uma missa exclusivamente para ele e ela deveria assistir essa missa. E foi algo muito, muito, muito simples, que deixou uma paz interior e exterior muito grande, tanto em mim, e eu senti na minha mãe que também ficou essa paz. Também teve outro caso que eu lembro, quando num sábado, lembro até as datas porque eu tenho uma psicografia em outro idioma feita nesse dia. Então lembro que era um sábado, 6 de março de 2004, quando eu escutei a voz de alguém me falando de uma explosão em um trem na Espanha e que se precisaria de ajuda para entrar em contato com os familiares dos mortos. Foi muito, muito estranho para mim, porque não conseguia entender o que eu poderia fazer a respeito. Porém, eu escrevi a mensagem e me surpreendi, porque não sei falar até hoje qual que é o idioma, um idioma muçulmano. E eu escrevi alguns desses símbolos da escrita deles, que até se escreve de direita para a esquerda. Se escreve de direita para a esquerda, não como a gente está acostumado aqui no Ocidente. E então eu escrevi a mensagem e passou. Fiquei tranquila, não entendendo, mesmo não entendendo. Guardei e passado uns dias, na quinta-feira seguinte ao sábado que eu tinha recebido a mensagem, eu me surpreendi muito quando nessa quinta-feira, 11 de março de 2004,
um noticiário dava a notícia de que um lamentável atentado em um trem no centro de Madrid, na Espanha, tinha passado por um atentado. Foi um dos casos que me marcou muito, porque o que acontece comigo? E eu, a partir daí, eu pedi muito para minha egrégora para não me mostrarem esse tipo de situações, porque eu não entendo o que eu posso fazer com isso. Você recebe na quinta-feira, no sábado, algo que vai acontecer após alguns dias, e o que você faz? Liga para a Espanha e fala para o presidente: olha, tomem cuidado, não tem sentido daí, bem. É óbvio que você passa por louca, e então muitas vezes tem essas situações que aconteceram muitas comigo, no quais você não tem ação, não tem como você tomar uma atitude. Mas a egrégora me explica de que era para eu entender esse meu dom, de que tanto neste presente nós está integrado no presente. Aliás, eles me explicam de que no agora é que está integrado o passado, o presente e o futuro. E eu precisava entender essa teoria na prática. Então, continuam acontecendo, mas eu sei que não posso fazer, não posso tomar nenhuma atitude, até para me proteger. E passando para outra experiência que aconteceu em 2010, eu tinha viajado para os Estados Unidos para acompanhar a minha filha no seu primeiro parto, meu primeiro neto, onde eu passei com eles 3 meses. E uns dias antes de meu neto nascer, estava fazendo o café da manhã para minha filha, quando eu senti a voz da minha tia Inês. Desta vez era irmã do meu pai, que já estava com aproximadamente 94 anos. E nessa época, ela já estava bem debilitada. E num momento dado, eu estava na cozinha e senti nitidamente a presença tão amorosa da minha tia Inês, a irmã do meu pai, que simplesmente ela vinha se despedir, me informar sua partida para o plano espiritual. Ela vinha se despedir porque eu não era a sobrinha preferida, imagino eu, mas eu passei muitas das minhas férias de inverno com ela, eu e ela. Lembro que era ela que me levava em todas as estreias dos filmes da Disney, nessas férias de julho. E eu tinha uma gratidão, uma admiração muito grande por ela, porque a família dela eram seus sobrinhos, ela nunca casou, e eu lembro muito da minha infância, passando a maioria das férias de julho de toda a minha infância e pré-adolescência com ela. E ela vinha se despedir de mim, porque ela sabia que eu não estava no Uruguai, que eu estava nos Estados Unidos, e que ela já estava pronta para partir para o plano espiritual. E eu senti dentro dessa despedida que ela estava muito, muito grata
pela vida que ela tinha levado e que ela partia em paz. Foi muito emotivo. Eu até contei para minha filha na hora, terminei o café, eu levei o café para minha filha e falei para ela que eu tinha sentido a presença da tia Inês e o que ela tinha me passado. E um dia ou dois depois, na última consulta da minha filha, para já marcar a data do nascimento do meu neto, e nessa mesma tarde, indo nessa última consulta médica com minha filha no táxi, o celular dela tocou no táxi, ela atendeu, recebendo a notícia de que a tia Inês tinha falecido. E ela ficou surpresa, porque eu tinha, há 2 dias atrás, falado que eu tinha sentido a presença da minha tia e que ela veio avisar de que estaria partindo em breve. E são essas experiências que eu quero muito compartilhar com você, porque talvez você sinta, assim como eu, e você não entenda ou tenha medo. E eu quero passar para você a tranquilidade de que são seres como nós, que deixaram o corpo e que estão do outro lado, simplesmente querendo se comunicar, se despedir, pedir perdão. Assim como também foi procurada por clientes, amigos, familiares em 2021 e 2022 para acompanhar os processos da perda de seus familiares durante a crise sanitária. Sim, acompanhei seus familiares e também acompanhei a passagem dos seus entes queridos. Sim, acompanhei a passagem para atravessar a ponte que os levaria para o outro lado da vida, com a finalidade de transmitir-lhes segurança, paz, para não ter medo, meio ao caos que estávamos vivendo. E falei com eles e eles me escutaram, frente às dúvidas, frente à emoção que desbordava. Faziam uma pausa para refletir e aí eles escutavam a ressonância interior daquele que partia, que deixava saudade nos seus familiares e amigos. Assim como há poucos dias atrás, recebi a mensagem de Juliana Marins. Todas essas experiências me encorajam a seguir em frente, porque não se trata só de receber mensagens, é encarná-las. E quando o mundo está mais caótico, nesse barulho ensurdecedor, eu fecho os olhos, fico em silêncio e lembro desses momentos para poder ficar e continuar fiel a meu dom, ao ritual da constância com a disciplina. E isso me transforma em uma canalizadora da alma. Não é preciso de aprovação, porque sigo minha missão com integridade, no caminho correto, para fazer chegar todas essas mensagens ao destino. É só uma questão de consciência. E se você já passou por estas experiências, não tema, assuma sua preciosa missão, porque a recompensa é a tua paz.